Muitas são as tentativas de tentar explicar as linhas temporais que acontecem na saga de Cell, e na maioria dos casos, quem tentou explicar está tão confuso quanto quem busca entender. Então tentaremos explicar as linhas temporais, que talvez muitos ainda não tenham entendido à perfeição. Sobre esse assunto que para mim é um dos mais interessantes de toda a série. Será uma explicação mais simples possível, parando nos detalhes mais importantes e resumindo ao máximo. Então, sem mais, comecemos. Para começar é preciso deixar bem claro que Bulma construiu apenas uma máquina do tempo, e essa era capaz de mudar todas as linhas temporais. Trunks começou viajando no tempo e acabou fazendo saltos temporais em linhas que não tinham nada a ver com a sua. O ponto de reflexão. A seguir uma breve explicação onde em todas as linhas tudo aconteceu igual. Atenção porque é exatamente aqui que as linhas irão se dividir. Mas por enquanto teremos apenas duas linhas temporais. Goku derrota Freeza em Namek. O planeta explode. Freeza é reconstruído e Goku acaba parando no planeta Yagrat. Goku se dirige à Terra, mas Freeza está 3 horas adiantado. Freeza chega na Terra com seu pai, e ali esperam aos guerreiros Z, Piccolo, Gohan, Kuririn, etc. Freeza dá ordem para matar toda a humanidade e nesse momento aparece Linha Temporal 1. Um futuro diferente. Essa linha temporal ocorre no presente e futuro em que vive Trunks. Goku derrota Freeza e seu pai, provavelmente com o uso do teletransporte, já que havíamos mencionado que Goku estava 3 horas atrasado. Goku estava acima dos poderes do Freeza, e deve ter derrotado King Cold antes que esse tivesse se transformado. A paz volta à Terra, mas depois de um ano, mais ou menos, Goku fica doente e morre. Depois de 3 anos desde a chegada de Goku, em uma ilha ao sudeste aparecem os androides 17 e 18. Os guerreiros Z os enfrentam, mas todos morrem, exceto Gohan e Trunks. Os androides acabam matando a Gohan, e Trunks decide que assim como planeja Bulma, ele viajará ao passado para entregar o remédio para Goku e lhe salvar. Trunks viaja ao passado e derrota Freeza. Dúvidas sobre esta linha temporal. Vegeta alcança o estado de Super Saiyajin nessa linha temporal. A primeira coisa é que com Goku morto Vegeta não teria muita motivação para continuar treinando. Mas por outra parte lembramos que Vegeta é um gênio nas lutas, e na saga de Majin Buu mesmo Goku no outro mundo esse nunca parou de treinar. Além do mais na própria Terra existia guerreiros que podiam fazer frente a ele como Piccolo que se fundiu com Neo em Namekusei, ou o próprio Gohan que quem sabe em um arranque de raiva não tenha chegado a enfrentar Vegeta. Ou então que Vegeta tenha algum tipo de relação sentimental com os humanos. Outro ponto é que Gohan do futuro incentiva a Trunks a se transformar em Super Saiyajin, mas como ele sabe que Trunks podia, isso leva a crer que ele já sabia que o Super Saiyajin não se trata de uma lenda, e sim algo que Saiyajins puros ou mestiços possam fazer. Talvez ele tenha visto o próprio Vegeta se transformando, por isso sabia que Trunks também podia. Então talvez Vegeta realmente chegou a essa transformação, e Piccolo se fundiu com Kami-sama? Não. Trunks disse a Goku que as esferas do dragão desaparecem depois da morte de Piccolo. Então se Piccolo e Kami-sama tivessem se fundido, as esferas teriam desaparecido no momento da fusão. Trunks sabia de tudo de todos os guerreiros Z que não chegou a conhecer como Kuririn, Ten, Yamcha e até mesmo Piccolo. Então se Piccolo tivesse se fundido com Kami-sama, ele também conheceria essa opção, coisa que parecia não ter ideia. Como Gohan conseguiu se transformar em Super Saiyajin? Gohan passou por todo tipo de situações nas mãos dos androides. Assim que cedo ou tarde chegaria a despertar seu poder de Super Saiyajin junto com sua fúria. Quando? Não se sabe quando. Existe sala do templo nessa linha temporal. Sim. Mas os guerreiros Z não tiveram oportunidade de utilizá-la. A chegada dos androides nessa linha de tempo pega todos de surpresa e todos acabam mortos pelos androides. Além do mais, os únicos que sabiam da existência da sala eram Goku, Kami-sama e Sr. Popo. E duvido muito que Popo soubesse que eles estavam vivos. Além disso, se soubesse, como os achariam? Se eles viviam escondidos por causa dos androides. Linha temporal 2. A nossa que todos conhecemos. Aqui acontece exatamente o que desenhou Toriyama.
Trunks derrota aos soldados do Freeza. Trunks se encontra com Freeza e disse que Goku demorará 3 horas para chegar, e decide derrotar o tirano. Goku nota a presença de Trunks ainda dentro da nave e decide não se teletransportar e espera. Trunks derrota a Freeza e seus homens, avisa a Goku e lhe dá o remédio. Trunks volta a seu futuro, e ali permanece um tempo, ao que parece não muito, pois ele não volta muito diferente, talvez apenas o suficiente para recarregar a máquina do tempo. Quem sabe alguns meses apenas. Trunks volta no exato dia que os androides aparecem para derrotar os androides 17 e 18, mas ele se encontra com outros androides diferentes, são eles 19 e 20. Linha do tempo 3. A divisão da história no futuro de Trunks. Até aqui tínhamos apenas 2 linhas temporais, e esta ocorre em uma dessas 2 linhas. Perfect Cell é derrotado e volta à paz na Terra. Trunks realiza a viagem de volta a seu futuro e ali derrota os androides da sua época. Começa a construção das cidades em seu futuro e Bulma reúne energia para realizar outra viagem ao passado. Trunks, muito contente, resolve fazer a última viagem para dar a notícia de que derrotou os androides, mas aparece Cell imperfeito. E quando o futuro parecia muito bonito e não podia se dividir em mais partes. Opção 1. Em uma linha temporal, Cell pega a Trunks desprevenido e o mata. Cell conhecia a máquina do tempo e, ao não encontrar os androides 17 e nem o 18 em seu futuro, decide viajar ao passado com a máquina de Trunks. Cell programa a máquina para 25 anos atrás. Não se sabe o motivo desse número. Logo se transforma em seu estado base para caber dentro da máquina e aparece em nossa linha temporal. Opção 2. A outra linha temporal é a original. Trunks conhece aos propósitos de Cell, como pode ver na imagem. E Trunks se antecipa a este. Trunks leva Cell até a cidade e o destrói sem problema nenhum. Trunks vive feliz em seu futuro. Essa segunda opção pertence à linha temporal 1. A primeira que foi explicada. Confusões. Há tantas linhas temporais que até mesmo Toriyama já trocou os pés pelas mãos mais de uma vez. Além disso, o próprio anime meteu filler no meio de tudo isso, deixando as coisas mais confusas. Quem são os androides mais fortes? Há um comentário de Trunks que põe em dúvida essa parte. Esses androides são diferentes do que eu conhecia. Não tinham essa força tão extraordinária. Pelo menos conseguia manter a luta. Bem, isso nos faz pensar que os nossos androides são mais fortes do que os de Trunks. No especial desenhado por Toriyama, os androides falam que há um ano, quando eles lutaram, não tinham mostrado 100% de sua força. Pelo que parece, Trunks não conhece a verdadeira força dos androides de seu futuro, fazendo acreditar que os da nossa época são mais fortes. Existe o androide 16 na linha temporal de Trunks. Deixando de lado as teorias que Trunks modificou o tempo com suas viagens, existe uma explicação mais simples para isso. Android 16 é um androide que, como seu número indica, foi produzido antes dos androides 17 e 18. Portanto, dito modelo deve existir em todas as linhas temporais onde existiram os androides, mas por que não apareceu no futuro de Trunks? Porque os acontecimentos que levaram ao despertar dos androides são diferentes entre essas 2 linhas. Em nosso presente, os androides 17 e 18 são ativados com urgência, quase de improviso, com os guerreiros batendo na porta do Dr. Mac Gero, e com o Dr. Gero bastante nervoso. No futuro de Trunks, os androides são ativados em vários dias, inclusive como teste. O mesmo Dr. Gero disse que tinha acabado de os revisar antes de despertá-los. O androide 16 foi descoberto pelo androide 17 enquanto conversam depois da chegada dos guerreiros, coisa que não aconteceu no futuro de Trunks. Então o androide 16 seguia escondido no laboratório. Isso no futuro de Trunks. Laboratório que continua intacto. Como pode Cell derrotar a Trunks? Parece impossível que Trunks tenha sido derrotado por Cell imperfeito, e ainda mais se estamos falando do Trunks que voltou e conseguiu derrotar os androides depois de ter passado pela sala do templo. Podia Cell imperfeito ter se encarregado a um Trunks que tinha tanta energia quanto Cell perfeito? Aposto que Dragon Ball nos mostrou várias histórias parecidas como essa. Quantas vezes vimos que o ser inferior ha causado um grande dano a um inimigo infinitamente mais forte? Kuririn versus Vegeta.
quando lançou a Genkidama que o poderia ter derrotado, Yajirobe versus Ozaru Vegeta. Em momento de desatenção lhe cortou a cauda, Kuriri versus segunda forma do Freeza. Podia ter se encarregado dele com um Kaizen bem lançado, Gohan versus Freeza. Em um arranque de raiva levou tirando a nocaute, Kaioshin versus Majin Buu. Kaioshin não era nada comparando com o gordo e mesmo assim deu luta ao gorducho. Tem Shinron versus Super Boro e tem versus forma imperfeita de Cell. Cell era um experto em esconder sua presença, e mais ainda fazer dano a seu adversário. Piccolo sabe bem disso, por várias vezes foi surpreendido por ele. Então com isso dá pra deduzir que um ataque bem feito usando de sua cauda poderia muito bem ter acabado com Trunks, que nem imaginava a presença de Cell. E assim termina o mistério das linhas de tempo. Calma, ainda falta um detalhe. Tem razão. E agora o melhor sempre fica pro final, pois ainda há linha de tempo. Linha temporal extra, sem Cell. Você já se deu conta que se Trunks derrota a Cell imperfeito em seu futuro, nesse passado Cell não existiria. Então esse Cell não pode aparecer no passado deste futuro. Quer dizer, não pode viajar ao passado deste futuro. Você me entendeu? Ok, então. Como é a linha temporal extra? Trunks viaja ao passado para derrotar a Freeza. Dá o remédio a Goku. Trunks volta depois de 3 anos para ajudar a derrotar os androides. Vai acontecer o mesmo que o nosso presente. Aparecerão os androides 19 e 20 para ser derrotados por Vegeta e mais tarde aparecerão os androides 17 e 18. Goku vai se recuperar de sua enfermidade. A partir daqui, pode acontecer várias coisas. Piccolo e Kami-sama não se fundiriam, já que a ameaça atual é apenas dos androides, e mais cedo ou tarde precisariam da ajuda das Dragon Balls. Goku poderia sugerir a Vegeta que eles fizessem uma equipe para derrotar os androides, mas vendo a superioridade destes, anti-Vegeta, podiam usar a sala do templo para treinar. Quem entraria primeiro? Está claro que o príncipe Vegeta ia querer entrar primeiro. Mas com quem ele entraria? Vegeta não queria entrar com Goku, então entrariam Vegeta e Trunks. E agora que Trunks e Vegeta saíram da sala do templo, como será seu enfrentamento com os androides? Saberá no próximo vídeo. Ok, não. Vegeta e Trunks ao sair da sala do templo teriam força não só para derrotar os androides 17 e 18, como também o androide 16. Goku e Gohan não entrariam na sala do templo, pois não existe motivo para isso. A saga dos androides acabaria assim, com Vegeta super poderoso, Goku mais fraco que Vegeta, e Piccolo e Gohan feitos uns desocupados, e Kuririn sem noiva, o único que saiu perdendo aqui. Mas atenção, pois é aqui que chegou o ponto alto da história. Tudo estava sendo preparado para esse exato momento. Esse Trunks não conhecia a existência de Cell, e seria o Trunks que Cell o pega desprevenido e o mata. Esse Cell roubaria a máquina do tempo de Trunks e retrocederia ao passado até chegar ao nosso tempo. Foi exatamente da linha temporal extra que saiu nosso Cell. Quero dizer, Cell teria que ser assassinado no futuro, para que não viajasse ao passado, e por consequência, não seja conhecido por Mirai e Trunks, e assim poder existir, sobreviver, para existir em nosso presente e a história que conhecemos volte a começar. Assim é como vários ficaram depois de tudo isso, igual a Monarca. Mas é fascinante saber como tudo se encaixa, fazendo uma espécie de lapso temporal. Os androides poderiam ser derrotados nessa linha temporal pelo controle remoto de Bulma. Isso sim vai para uma próxima, pois é muita informação para os neurônios de Monarca. Conto com seu gostei, um abraço à distância e até a próxima.